ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, o Danilo Corsi. E no episódio de hoje vamos contar a história de João Acácio Pereira da Costa, que entrou para a história brasileira como bandido da luz vermelha, que talvez tenha sido o primeiro bandido com alcunha de quem eu ouvi falar. Hoje vamos saber como foi sua vida, seus crimes e também sua morte. Mas antes de mergulharmos nessa história que vai de 1942 a 1998, vamos a um recadinho dos nossos patrocinadores. Primeiro, o site Guy.dev. Se você está interessado em começar uma criação de chinchilas albinos e deseja colocar seus pequerruchos para adoção online, é uma boa ideia falar com o pessoal do site Guy. Eles vão te ajudar a montar o seu site e deixá-lo muito leve e funcional por um precinho bem camarada. Falando que veio daqui, ganha um descontinho. E Danilo, o que o Drinco nos mandou para hoje? O vinho de hoje é o Insano Regional Lisboa Red Blend 2020. Um vinho tinto bem português que é feito com as uvas Aragonês, Touriga Nacional e Castelão. E é bem descomplicado. Tão descomplicado que harmoniza bem com estrogonofe de carne e iscas de carne com batata frita. Aproveite que no drinco.com.br você consegue encontrar essa belezinha por apenas R$70. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. No programa de hoje, você vai conhecer a história de João Acácio Pereira da Costa, mais conhecido como o Bandido da Luz Vermelha. Um assaltante solitário, sedutor e violento, que aterrorizava as noites paulistanas sem deixar pistas dos crimes que cometia. Começamos então com aquele aviso de que este episódio tem mortes e crimes sexuais. Se você for sensível a esses temas, por este episódio apareça aqui semana que vem. Se não, venha com a gente. Para quem fica, do começo. João Acácio Pereira da Costa nasceu em 24 de junho de 1942 em Joinville, Santa Catarina. E vamos deixar claro aqui que a vida dele não foi nenhum mar de rosas para começar. A mãe dele, que apanhava feito uma condenada do pai, o marido, decidiu que ia embora. Aí ela pegou as filhas mulheres e deu no pé. Os meninos, João Acácio e Joaquim, ficaram com o pai. O pai era super agressivo e pouco tempo depois morreu de tuberculose, quando Joaquim tinha 6 anos e o nosso protagonista tinha apenas 4 anos de idade. Aí esses meninos foram morar com um tio, que abusava psicologicamente das crianças e os obrigava a trabalhar em troca de comida. Uma vida de merda que foi interrompida quando ele e o irmão fugiram da casa. E aí os dois basicamente se criaram na rua. O Joaquim, no entanto, o irmão mais velho, foi levado ao juizado de menores e acabou se ajeitando na vida, virou agente de saúde. Nosso amigo João Acácio, no entanto, entrou em uma gangue de moleques. E como ele era o pequeno, ele foi muito abusado sexualmente pelos meninos maiores. Tudo isso ajudando na formação de sua personalidade, bem quebrada, Você pode ver aí que era um cara sem educação formal e com uma história de vida de merda. Aí, adolescente ainda, com 19 anos, João Acácio foi para São Paulo. Como não sabia fazer nada além disso, começou a praticar pequenos roubos. Morava em hotel na Boca do Lixo. Olha aí a relação com o episódio do crack e também da porno chanchada, Danilo? Sim, tudo conectado. Isso foi na década de 60, quando a rodoviária tinha acabado de sair de lá. Lembra do último episódio da Cracolândia? Enfim, voltando. João Acácio nessa época tinha 2 amores. Os filmes de Bang Bang, em que sempre torcia pro bandido, que chegava na cidade e causava comoção, e a Jovem Guarda. Ele tentava imitar o jeito de se vestir do Robertão, sempre com ternos pretos. E reza a lenda que ele tinha um crush também na Wanderleia. Meu Deus. Você não tinha um crush na Wanderleia? Nem era nascido. Você não acha normal as pessoas terem um crush na Wanderleia? Eu acho, nessa época fazia todo sentido. Ela era ternurinha, Eu acho que era. Mas ele tinha outro herói bem esquisito, que era Carol Chessman, um bandido americano conhecido como o Bandido da Luz Vermelha, pois ele entrava na casa das pessoas com uma lanterna que exibia uma luz vermelha. Ele assaltava lugares, estuprava mulheres, horrorizava geral em Los Angeles. Chessman era inteligente e, depois de preso, decidiu estudar direito, se formar e atuar em sua própria defesa. Fica aqui a dica, não façam isso. A autodefesa não deu certo e Chessman foi condenado à morte e executado em 1960. Mas toda essa polêmica e noticiário em torno dele fez com que ele virasse herói de João Acácio, que decidiu assumir a lanterna e a alcunha para seus crimes, que eram bastante parecidos.
somando o roubo ao quase inescapável estupro das mulheres da casa. Então quer dizer que o nosso bandido da luz vermelha é só um copycat? É um copycat. Meu Deus. Você não sabia disso? Não sabia. Então, ele foi inspirado por outro bandido da luz vermelha. Assim surgiu o bandido da luz vermelha BR, né? Um bandido que invadia casa sempre entre as 4 e as 6 da manhã, usava terno e um chapéu, muitas vezes um lenço vermelho na cara. Ele também usava luvas e nunca deixava nenhuma impressão digital no local. Esse lenço vermelho na cara é pra referência de Bang Bang, né? Um pouco. Ele ia assim, tava sempre de terno da Jovem Guarda. Era uma figura bastante peculiar, assim, pra invadir a sua casa. A lanterna ele conseguiu roubada das lojas americanas. Aí, ó, tem uma moda contemporânea, né? E aí ele colocou uma capinha na frente pra, né, soltar a luz vermelha. Ele era um cara forte, destemido, que entrava nas casas usando um macaco de carro para afastar as grades e muitas vezes quebrando o vidro. Como seus roubos e estupro, o bandido da luz vermelha virou o bicho-papão em São Paulo, em especial entre os anos 1965 e 1966. Mesmo atuando antes, ele já estava na cidade desde 1961. Com o tempo, Acácio foi ficando cada dia mais encantado com essa coisa da cor vermelha. Mas vale dizer que antes de ser chamado de bandido da luz vermelha, ele tinha sido chamado de bandido incendiário, porque se as pessoas da casa se trancassem em algum lugar, ele queimava livros na porta para as pessoas saírem. Também foi chamado de homem macaco por sua desenvoltura e por conta do macaco que ele levava também para abrir as grades. Então, os crimes do bandido da luz, até aqui, foram muitos roubos a residências. Ele não assaltava pessoas na rua e nessa nova fase também não roubava carros, mas ele também estuprava. Ele estuprou dezenas de mulheres. Dizem que desde meninas de 9 anos até senhoras de 80. Reza a lenda que uma dessas mulheres chegou a engravidar do bandido e manteve o filho por questões religiosas. Mas a especulação do depoimento de outra vítima, que as mulheres, né, que foram atacadas se falavam. Ele era também muito ousado. Uma vez ele entrou numa casa e encontrou a dona da casa dormindo nua. Ele não a acordou. Ele então roubou a casa, né, e escreveu um bilhete dizendo que mulheres da sociedade não deveriam dormir nuas e que ele voltaria. 6 meses depois, voltou à mesma casa, encontrou a mesma mulher dormindo, de roupas dessa vez, e a roubou de novo. Nesse caso, não soube de estupro. Em 1966, ele foi preso por receptação, mas estava com uma identidade falsa quando foi preso, com o nome de Roberto Silva, e acabou fichado com o nome errado. Mas ele teve suas digitais tiradas e também sua foto, né, tirada. Aí, em outubro do mesmo ano, 1966, ele comete seu primeiro assassinato conhecido. Ele foi entrar na casa de Walter Bedran, com então 19 anos. O rapaz ouve o movimento e sai com uma arma, ameaçando atirar em luz. O bandido então atira na cara do menino e o mata. Porém, na confusão, ele tinha tirado os sapatos para entrar na casa sem fazer barulho e deixa os sapatos lá. Aí ele pega um táxi, e muitos dizem que esse taxista que o levou era, na verdade, um cúmplice, e é levado para o hotel onde morava. Mas antes de entrar, ele paga um cara que estava passando na rua para entrar e pegar os sapatos do seu quarto, pois ele não poderia parecer assim que ele tivesse tão mal composto ao entrar no hotel onde ele morava. Era uma figura peculiar, né? Curioso. Para as pessoas do hotel e de convivência diária, às vezes ele falava que tinha uma banda de rock, por isso os horários estranhos, e chegou mesmo a roubar uma guitarra e andar com ela por um tempo, né, para disfarçar, e para outros ele falava que era filho de empresário e gostava da noite, um filhinho de papai. Mas as coisas não iam melhorar mais para Luz nessa sua carreira do crime. Apenas 10 dias após a morte de Bedran, ele se desentende com José Enéas da Costa em um bar e o mata. Um desentendimento de bar que acabou com a vida de José com apenas 23 anos. Aí, como muita gente viu que Luz tinha matado José Enéas, ele resolve sair de São Paulo. João Acácio se muda para Santos, aluga um apartamento lá e o decora totalmente em vermelho. Você já morou numa casa totalmente vermelha, Daniel? Nunca. Você tem esse sonho? Nem um pouco. Eu acho que deve ser um pouco estressante, né? Mas ele segue indo para São Paulo para cometer seus crimes. Então ele fica morando em Santos, vai até São Paulo, comete os crimes e volta. Ele também arranja 2 receptadores. Um chamado Walter de Oliveira, conhecido como Caboré, e um outro argentino chamado de Carmelo. Com a receptação andando bem, ele continua sem parar cometendo seus crimes, sem que a polícia nem desconfie dele. E as notícias só correm mudando as casas de São Paulo, né? As pessoas começam a colocar mais grades, mais segurança e etc. por conta do bandido da luz vermelha. Em junho de 1967, ele faz sua terceira vítima fatal, no Jardim América. Ele assassina o industrial Janos von Christian de, eu não sei se eu vou conseguir falar esse nome, Sarapatak, eu acho que é isso, que tentou reagir à tentativa de roubo. Eles trocaram tiros e o suíço morreu.
Isso foi um grande escândalo, né? Pois um europeu morrendo no Brasil, então teve consulado, embaixada, todo mundo envolvido. Só que os policiais estavam completamente perdidos para achar o bandido da luz vermelha. Nunca tiveram nenhuma pista. Aí, em julho de 1967, ele comete seu primeiro e mais cagado erro. Ele entra numa casa do Ipiranga e tenta estuprar a filha do criminalista Elias Assad, que estava ausente. Mas Ingrid Yazbek Assad, que tem 22 anos, se defende e ataca ele com um objeto. Então ele atinge com 3 tiros. Por 1 centímetro, um dos disparos não atinge o coração dela. E ele ainda usa como escudo humano e mata o vigia José Fortunato. Porém, em toda essa confusão e violência, ele deixa impressões digitais na cena do crime. E a Ingrid sobrevive aos 3 tiros. E com essas impressões digitais, a polícia começa a comparar uma a uma com o banco, de dados que ela tinha. Que não era nada eletrônico ainda, informatizado. E encontram, olha só, Roberto Silva, a identidade falsa de João Acácio. Mas a foto era verdadeira e acabou sendo publicada na capa da Folha de São Paulo. Aí todo mundo começa a dizer onde ele está, porque ele conhece um monte de gente. Mas calma que ele ainda vai dar uma fugidinha. E para onde ele fugiu? Para a mais bela das capitais. Fortaleza? Não, mais ao sul. Porto Alegre. Curitiba. Nosso bandido da luz vermelha vai ser preso 1 mês depois em Curitiba, cidade Sorriso. Ele estava lanchando em uma padaria quando viu uma movimentação da polícia. Aí foi para casa atrás da arma. Mas um policial mais espertinho foi atrás dele e deu literalmente um golpe de judô no nosso amigo, prendendo-o antes de pegar a arma. Meteu o Austin Power, é isso? Não sei, o Austin Power tem um golpe de judô. Golpe de judô. Então, o policial deu um golpe de judô no bandido da luz vermelha e o prendeu. O bandido da luz vermelha foi colocado em uma cela separada, com decorações vermelhas, onde ele se sentiu confortável e contou toda a história. Ele tinha 25 anos de idade só e era o bandido mais conhecido do Brasil. Depois de sua prisão, cartas e mais cartas de mulheres apaixonadas começaram a chegar. Mas ele não deu muita bola para isso e esperou o julgamento, onde foi condenado a 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão. Na prisão, ele começou um romance com um cozinheiro que havia sido condenado por homicídio. Lá ele também revelou que o receptador, o Caboré, na verdade era seu amante, e que tinha tido um filho com uma namorada. Ou seja, temos um bandido bissexual, o que não é tão comum, Sim, é curioso. Então, com as análises psiquiátricas, ele foi mandado para o manicômio judiciário. Ele foi considerado semi-imputável, e lá ficou 7 anos. No total, João Acácio cumpriu exatamente o máximo que a lei diz que uma pessoa pode cumprir de pena, 30 anos de prisão. Então ele foi libertado em 1997, com 55 anos. Voltou para Joinville e foi recebido por uns parentes. Aí ele brigou com o primo, apanhou de pau, levou umas pauladas na cabeça, literalmente foi expulso de casa dos parentes. Um pescador e sua mulher ficaram com pena e deram abrigo a João. Porém, apenas 4 meses e 10 dias depois de ser tido solto, João teve um surto e começou a quebrar tudo no bar do pescador. Aí ele brigou com o irmão do homem e deu uma facada nele. Quando ia dar a segunda, o pescador deu um tiro e acabou com a vida do bandido da luz vermelha. Um cara que teve uma vida de merda e também foi um merda, roubando, estuprando e matando por toda a sua vida. Coloquei aqui a narração do Sr. Nelson Pitzenger, que matou o bandido, e do seu irmão para fechar essa história triste. Disse o Sr. Nelson: Era o João Acácio ou a minha família. Estávamos cansados de ameaças, e a minha única reação foi matá-lo quando vi meu irmão em perigo. Ele já tinha dito que me mataria. Aí o irmão Lírio, confirma. Acácio chegou xingando minha mãe, minha irmã, todo mundo, dizendo que ia matar alguém, ameaçando as crianças. Quando fui conversar, ele se propôs a fazer as pazes, estendeu a mão direita e com a esquerda puxou a faca. Foi aí que o Nelson, atrás de mim, atirou. E por fim, vale dizer que tem um filme do Rogério Sganzella chamado Bandido da Luz Vermelha, que é super famoso e está no YouTube disponível. E ele é um filme mais conceitual, então não esperem a história que eu contei aqui, tá? Ele não é, essa história, digamos, essa narrativa tão linear, tá? Só para vocês entenderem, mas tá no YouTube para quem quiser assistir. E essa foi a história do Bandido da Luz Vermelha. E aí, Danilo, o que você achou? Você já conhecia? Eu conheci o Bandido da Luz Vermelha, sabia da história dele, mas não sabia que ele era copycat, nem todos os detalhes, de como ele acabou sendo preso com foto na Folha de São Paulo. Mas uma coisa curiosa que eu lembro dessa morte dele ter sido solto, na época foi bastante noticiado e logo depois, não foi muito tempo depois ele foi assassinado, e eu nunca comprei essa ideia aí dos irmãos,
Isso pra mim parece uma história muito bem combinada. Eu não acho que foi, não. Eu acho que ele morreu porque ele era um cara com muitos problemas mentais. E os 30 anos de internação dele, tipo, deterioraram a saúde mental dele ainda mais, sabe? Não, isso eu acredito, mas eu acho que a história ali eu não acho que o cara tenha estendido a mão e que a outra mão tenha... Ah, tá. Sabe, assim, eu acho que foi planejado o assassinato dele, assim, por algum outro motivo, que não tá claro, mas foi criada toda uma narrativa de que era a legítima defesa. Eu acho que foi legítima defesa mesmo, assim, sinceramente, porque ele já estava meio fora de controle desde que tinha sido solto, assim. Quando eu vi algumas declarações dele logo saindo da prisão e tal, falando que agora era um anjinho, assim, o cara tá crazy, assim, tipo, alucinado. Quando você ouve ele falando, assim, você vê que ele tá em um estado alterado de consciência, se isso foi o normal dele nos 4 meses seguintes. E ele foi até internado nesse período de 4 meses, uns dias. Eu acho que ele deve ter tentado atacar uma das mulheres da família e os irmãos tentaram resolver eliminar ele. Eu acho que sim. Como vingança. Sim. Porque ele era também, a princípio, um estuprador, né? Ele era um ladrão, mas também era um estuprador, assim, um serial rapist, né? Que eles falam nos Estados Unidos. É um estuprador em série, né? Mas o mundo não sente falta dele. Nenhuma. Eu lembro bastante da história do Bandido da Luz Vermelha, porque teve um namorado de uma menina que morava comigo, naquela época, né, no começo da faculdade, que ele fez o TCC sobre o Bandido da Luz Vermelha. E ele entrevistou bastante, sabe, o João Acácio nesse período, que era o período que ele estava saindo da prisão, então um pouco antes de sair da prisão e logo depois de sair da prisão. Então eu lembro bastante dessa história, assim. E eu lembro também desse menino falando que ele era completamente... Não deviam soltar em hipótese alguma, mas não tinha mais o que fazer, entendeu? Porque ao mesmo tempo, 30 anos é 30 anos. Mas agora parece que a lei já mexeu um pouco, né? Que a pessoa pode ficar mais uns 10 anos ainda em manicômio, judiciário, estão movendo isso, assim. Porque, assim, na verdade, 30 anos na prisão para um cara que já tinha problemas como ele foi... E assim, sem algum tipo de jeito de transicionar, né, assim, de sair de 30 anos da cadeia, enfim, ele foi preso na década de 60, já estamos na década de 90, o mundo mudou muito, né? Não, muito. E essa história do Bandido da Luz Vermelha, que é uma história super triste no final das contas, o cara era um filho da puta, claro, assim, tipo um estuprador e não tem defesa nenhuma, assim. O ser ladrão até eu acho menos pior, sabe? Mas essa coisa da violência sexual eu acho muito complicada, assim, e os assassinatos e tudo. Mas não tem como defender, mas a história de vida dele também, assim... ele não teve uma vida fácil desde a infância, né? Por sorte o irmão dele se estabeleceu melhor. E essa história, vamos dar uma pausa. Você tem mais algum comentário? Não, segue o barco. Pausa e recadinhos? Sim. Então tá. Quando ele foi pra dar outra facada no meu irmão, eu atirei nele, eu fui obrigado, não teve saída. 4 meses e 10 dias depois de ser posto em liberdade, João Acácio estava morto. Ele construiu esse personagem. E de repente o personagem não existe mais, ele não... E de repente o que sobra é o ex-presidiário, que é uma imagem negativa e tudo. Eu acho que isso criou uma síndrome ali nele ele tinha que, de novo, ocupar as manchetes. E ocupa, né, como vítima, né? Recadinhos. Danilo, se a pessoa quiser falar com a gente pra falar que vai começar na vida do crime, vai fazer o novo Bandido da Luz Vermelha, como que faz? Ela pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode visitar o nosso site, muitopior.com.br, deixar um recado no episódio, ou deixar um recado de áudio por lá. Pode procurar a gente também no Facebook, no Instagram, para deixar recado, no Twitter e também no YouTube, além do Spotify. E na Threads, pode? Não pode, não tá liberado aqui, o Olaf não deixou baixar o aplicativo ainda. Entendi, então não pode. Tá, recadinhos. O @alures, gostei muito dessa arroba. No general Newton Cruz, falou, milico e merda pra mim é a mesma coisa. Entre aspas. Tá certo. Não sei se foi uma citação, fiquei em dúvida. Não sei, mas tá completamente coberto de razão. Também nesse episódio, Andréa Cubas, nossa cubinha querida, mandou: se o Newton Cruz não for o pai biológico do Bozo, sem dúvida é o paizinho do coração dele. Eu sou totalmente contra a ideia do Danilo ficar sozinho, porque o podcast é legal justamente pela interação de vocês e as personalidades diferentes. Viu aí? Mas o Excrementíssimo tem vários pais. Esse Newton Cruz é um mais recente. Se você puxar mais uns antigos lá, também é igualzinho. E também concordo, não é pra eu fazer sozinho isso aqui.
E a Mônica Silveira mandou muito obrigada. De nada. Já a Maria Pureza, 2889, mandou, no caso Serrambi, festa de rico rola muita droga. Uma deve ter morrido de overdose e a outra foi queima de arquivo, com rico não acontece nada. É uma teoria, mas sei lá. E a Mônica Silveira também agradeceu a Nossa Senhora Aparecida. De nada. Agora no Spotify, a nossa amiga Raquel Panarello. Ela bota a mãozinha italiana do lado do nome dela, eu amo. Ela falou, nossa, fui verificar a velocidade do app no momento do Enco. Não entendi. Sobre o episódio, vou de Insta, porque aqui não cabe. E não foi de Insta depois. Spoiler, ela não foi de Insta. Olha aí. Cadê o Insta, que aqui não cabe? Bem, o Matheus Barreto mandou, esse podcast foi meu companheiro de escrita do TCC. E é um dos melhores podcasts do Brasil. Olha aí, conta sobre o que foi o seu TCC. Sim. E eu não sei se a gente é um dos melhores podcasts do Brasil. Eu acho que é um pouco de exagero, mas sim. Obrigada. A Ariana Martins mandou, Eba, hoje foi possível entender muito bem a sua voz. Por favor, me perdoe pelo comentário anterior, mas hoje estava sensacional. Viu? Gostei do episódio, estou torcendo pelo sucesso de vocês. Falou devagar, pausada, respirando. Obrigada, Eliana. Célio Costa mandou, fã incondicional do canal. Maratonei todos os episódios e fico esperando ansioso pelos próximos. Olha aí, eu só fico meio constrangido que os primeiros eu nem quero ouvir de novo. A gente era muito ruim nos primeiros, não maratonem os primeiros. Tipo, começa a maratonar a partir do 150. 100 pra cima. Aí, no Instagram, o Papalati mandou, muito bom, no episódio da Chica da Silva. Olha aí. E também comentou, gostei muito do episódio, sou muito obrigada pela história, sou novo ouvinte, estou maratonando tudo, super. Mais parabéns de pelo novo. trabalho. Começa do 100. Começa do 100. Mas ela fez o da Carolina de Jesus também. E lá no Twitter, um salve pro Schubert. O Alessandro Soares mandou no Newton Cruz, ouvi este episódio com a força do ódio, tinha pavor do Newton Cruz. E a Elenara Stein mandou, lembro dessa figura minúscula do cenário nacional, merece estar na série Canalhas, abraços. Ele era uma figura onipresente na imprensa na década de 80. E aí gente que curtiu foi Papalati, Ricardo Cravo, Futura Diva, Arkstein Leitão, William Eblin, Kelfinha, que é a Panarello, que não escreveu, Amado M.A., Cláudio M. Santos, 28, Bigode Neto, Michele Magalhães, Tom Dupin, Nada Oficial e a Dani Ramalho. E nós também tivemos e-mails. Uia! O André, que chama André da Cunha, mandou, comecei a ouvir o podcast e estou maratonando. Destaque para o PCC, parece até um filme, todo o crescimento do crime organizado. Daria um belíssimo filme. E sabe quem também nos escreveu? Não sei. Giancarlo. Olha ele aí. Oi, Giancarlo. Giancarlo fez comentários sobre a gente estar tirando férias na próxima semana. Bom, muito bom. Que vamos tirar férias, vamos para a Itália. Então, a partir deste episódio, não vamos ter mais recadinhos por 2 semanas. Os 2 próximos episódios vão ser só os episódios. Os recadinhos ficam para o nosso retorno. Aí a gente lê o acumuladão. Mas eu já tinha dado spoiler pra ele, porque quem escreve e-mail pra mim, eu dou spoiler, olha só a situação. Ele falou que teve muito assalto lá. E ele perguntou por que o nome do podcast é Ao Vivo é muito pior. Porque é muito pior. Você acha que ao vivo é muito pior? Se a gente fosse fazer ao vivo, seria muito pior, porque a gente não faz ao vivo. Eu acho que viver grandes partes das situações desse podcast ao vivo também deve ser muito pior. Viver é difícil, gente. Sim. Os casos em geral que a gente conta aqui, no ao vivo, deve ter sido muito pior. Ele adorou o jeito que você se referiu ao Newton Cruz no episódio. Pelo jogo de palavras, ele falou que foi lindo de ouvir. Limitado, reacionário, oportunista, abjeto, incompetente, excrementíssimo, decomposto e lá vai pedrada. Nesse momento eu devo agradecer ao canal Young Man Cooking, que é o mestre da adjetivação que eu assisto. É um canal chinês de culinária. É um canal chinês, o cara fica ensinando a fazer comidas chinesas e eu adoro assistir. E aí ele termina o prato e ele põe tipo 80 adjetivos para quando ele termina. Assim, pra explicar o que é o prato, é muito bom mesmo. E ele também comentou da Cracolândia, falando que foi muito necessário. E do 810, que nunca tinha ouvido falar desse acidente antes, então... Esse é um acidente pouco falado. E ele mandou a gente curtir muita viagem e mandou um arrivederci. Olha aí, comerei muitos arintines em homenagem ao nosso núcleo Terra Nostra. Sim, então um beijo pro nosso núcleo Terra Nostra. E o nosso núcleo Sauerkraut, além do Ricardo Cravo, que sempre nos manda mensagem. Sim, André Cubas, que tá em núcleos diferentes. Então, bora lá? Isso aí, semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.